pergunta então: estas palavras não consagram a pena de talião? E assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Kardec está objetivamente perguntando. Jesus falando que quem tomar a espada morre pela espada, não está assinando embaixo essa história de com ferro fere, com ferro será ferido? O que a espiritualidade superior orienta a Kardec e ele orientou a nós, né? Começa com um alerta. Tomai cuidado, muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras como acerca de outras. Está aí o alerta da espiritualidade sobre nós sempre começarmos qualquer leitura do Evangelho lembrando quem é que disse essas palavras. O Espírito mais perfeito já esteve nesse planeta. Esse tem que ser o ponto de partida, né? Continuando a própria explicação da espiritualidade. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Alguns comentários. Primeiro, Deus aplica a lei de talião não na forma de um castigo divino. Essa questão aqui, punição, não funciona numa forma de nós ofendermos a Deus, Deus ficar bravo com a gente e aí nos castigar. Nós não temos a capacidade de ofender a suprema inteligência, bondade e justiça do universo. O que acontece é, Deus colocou as suas leis na nossa consciência. Nós aprendemos isso na questão 621 do Livro dos Espíritos. E essa nossa consciência nunca deixa de registrar nossos atos, né? Se eu estou fazendo alguma coisa que prejudique ao meu semelhante e por consequência a mim mesmo, isso fica registrado na nossa consciência. Um dia ela vai exigir de nós medidas para nós corrigirmos isso. Quando nós despertarmos para dar ouvidos à nossa consciência, aí acontece. Muito bem, estou errando aqui, preciso tomar um outro caminho para reparar esse erro. Aí que nós temos que entender que é Deus que aplica essa lei de talião e essa história de punidos. Não existe castigo de Deus, né? Continuando. Os Espíritos ainda esclarecem. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Aqui a espiritualidade está nos orientando uma das formas de nós evoluirmos, aprendermos, que é o aprendizado pela dor. Acontece que esse não é o único jeito de nós aprendermos. Existe o aprendizado no amor também, né? Mas especificamente no aprendizado pela dor, o que acontece? Eu cometo algo de errado comigo mesmo ou com alguém, e continuo nesse erro, né? Eu vou acabar criando condições para que aquele problema que eu estou causando a alguém volte para mim, para que daí eu perceba o impacto, a dificuldade que traz aquele problema para eu despertar, nunca em um sentido de castigo, mas para eu me ligar, mudar de rumo, finalmente entender aquele impacto e agir de uma forma diferente. Isso é aprendizado na dor, mas não existe só essa forma de nos aprendermos, né? Deus é infinitamente justo e bom. Existe o aprendizado no amor, que a espiritualidade também nos esclarece aqui. Mas não vos disse ele, Jesus, também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? A lei de talião nos fala de uma proporção, né? Proporção entre ofensa e punição. Aqui a espiritualidade está nos lembrando de uma proporcionalidade muito mais nobre, muito mais elevada. A proporção entre perdoar e ser perdoado. A espiritualidade aqui nos lembra um trecho do próprio Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí nós vemos o aprendizado no amor. Eu posso estar, e naturalmente já cometi diversos erros, ainda sou muito imperfeito, mas com o estudo e com as boas obras, boas ações que o estudo me incentiva a praticar, eu posso, antes de começar a enfrentar aquele problema, me ligar, despertar que aquilo que eu estou fazendo não é bom nem para mim, nem para os outros. E aí eu já tomo um outro caminho, antes de a lei de talião precisar se manifestar sobre mim. Se eu ainda precisar espiar com X, né? Espiar parte daquele erro que eu estivesse cometendo, já que eu despertei antes, eu muito provavelmente vou ter essa expiação abrandada, ou nem vai ser necessário, porque eu já me modifiquei anteriormente. Vimos aí então aprendizado na dor e o aprendizado no amor, sempre
o melhor, né? Sempre o que nos traz menos sofrimentos. Todos esses ensinos têm uma relação direta com um novo ensinamento sobre como entender Deus que Jesus nos trouxe. Moisés apresentou para a humanidade um Deus de justiça, que ficava irado com os erros das pessoas e as castigava, as punia, né? Não é porque Moisés queria amedrontar necessariamente, é o único jeito que ele tinha de trazer uma visão sobre Deus para um povo que mal estava saindo da barbárie, né? Que mal estava começando a viver em sociedade. Por isso ele tinha que trazer uma visão mais dura, mais crua de Deus. Com a humanidade evoluindo moralmente e intelectualmente, talvez até mais intelectualmente por enquanto, né? Jesus daí pode trazer uma visão mais amadurecida sobre o nosso Pai, nosso Criador. Kardec comenta no livro A Gênese, que é a quinta e última obra básica da codificação espírita a respeito disso, no capítulo 1. Esse capítulo se chama Caráter da Revelação Espírita. Por sinal, leitura altamente recomendável, porque em poucas páginas Allan Kardec traz uma visão geral sobre a doutrina espírita. Vale a pena ler. A gente aprende muito sobre a doutrina lá, né? Especificamente no item 23, Kardec fala sobre a visão de Deus que Jesus trouxe. Ele diz assim: já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena que se retribua olho por olho, dente por dente. A lei de Talião, né? Mas o Deus de misericórdia, que diz: perdoai as ofensas se quereis ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais o que não quereis que vos faça. Uma visão muito mais elevada, muito mais amadurecida de Deus. Era compatível com Moisés aquela história da lei de Talião e de um Deus que castiga. Hoje nós não precisamos mais disso. Por isso que Jesus trouxe esses ensinos. Por isso que nós estamos há 2000 anos aí tentando aperfeiçoar esse entendimento na nossa mente e no nosso coração, né? Nós vemos vários trechos em que Jesus se manifesta dessa forma no Evangelho. Vamos trazer um pequeno exemplo. Em Mateus, no capítulo 5, versículos 38 e 39. Jesus diz assim: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais, quer dizer, não ataquem o homem mau, mas a qualquer que te dá na face direita, volta-lhe também a outra. Dois comentários importantes sobre essa passagem. Primeiro, Jesus está dizendo aqui que, olha, Moisés falou para você sobre a lei de Talião, né? Mas ele está trazendo uma atualização. Eu, porém, vos digo. Ele está atualizando a legislação de Moisés. Nós encontramos em Mateus, no capítulo 5, versículo 17, que Jesus não veio destruir a lei, né? Ele veio dar cumprimento à lei. Naturalmente, nós devemos entender que ele veio dar cumprimento à lei de Deus, à lei divina, e não as leis humanas que se modificam e devem se modificar à medida que a humanidade também se modifica, né? Nós vemos isso aqui no iniciozinho, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec também analisa essa passagem. Então Jesus não veio modificar a lei de Deus, ele veio dar cumprimento a ela. Moisés também recebeu a lei de Deus pelos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um código de conduta moral. É parte da lei divina e, portanto, perfeita e imutável, como também é perfeito e imutável o nosso Criador, Deus. Acontece que as demais leis que Moisés estabeleceu eram compatíveis com o povo naquela época e precisam ser atualizadas sim. Tanto que Jesus atualiza a lei de Talião aqui, dizendo para nós não buscarmos atacar quem nos atacou, mas respondermos ao mal com o bem. E aí vem o segundo comentário, né? Essa passagem aqui: quem bater numa face, oferece a outra. Mais uma passagem do Evangelho em que uma interpretação literal, em que não se busque a essência moral do ensino, traz muita controvérsia, traz muita divergência de entendimento, né? Allan Kardec também analisou essa passagem na codificação espírita, especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira, né, das 5 obras básicas, no capítulo 12, chamado Amai os vossos inimigos, no item 8. Vale a pena fazer a leitura desse item, porque Kardec traz uma série de ensinos muito importantes relativos a essa pequena, entre aspas, né, passagem do Evangelho, sobre oferecer outra face. Kardec nos diz assim, vamos pegar só alguns trechos, né? Ao orgulhoso, este ensino, que é o oferecer a outra face, parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto
do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Kardec está fazendo uma correlação entre o orgulho e o imediatismo. Esse imediatismo também acaba remetendo para uma falta de fé. Se eu preciso me enaltecer, me mostrar mais do que os outros, é sinal que eu não acho que Deus esteja cuidando de mim, então eu tenho que me virar. E isso puxa até para parte da visão materialista. O que diz o materialismo? O materialismo diz basicamente assim: nós nascemos, por uma combinação totalmente acidental aí de cromossomos, genes, vimos aí com esse corpo, com esse cérebro, e em um dado momento nós vamos morrer e vamos desaparecer. Não fica mais nenhum vestígio, nada de nós. Basicamente essa é a visão materialista, Acontece que essa visão, ela tira muito do nosso compromisso com a nossa evolução de longo prazo. E por longo prazo, eu falo nossa evolução de milênios, milhões de anos. O Espiritismo nos lembra que nós somos parte da criação divina. Deus criou, segundo estima a ciência, há uns 13,5, 14 bilhões de anos, o universo, E o universo, como princípio material, também está evoluindo. Da mesma forma, nós, como princípio inteligente, também estamos evoluindo ao longo dos milhares e milhões de anos. Nós não sabemos em que ponto nós fomos criados. Cada um de nós, num determinado ponto, seja há milhares ou milhões de anos atrás, foi criado. E ao longo desses tempos aí, vimos evoluindo. E ainda temos mais milhares, milhões, uma infinidade de tempo para aprender, para evoluir, para nos aperfeiçoar. E isso modifica drasticamente a nossa visão de mundo, a nossa visão da vida. Porque se eu sei que eu tenho milhares de anos na minha história e tenho mais uma infinidade de tempo à minha frente, que valor tem que ter um episódiozinho infeliz de alguém falar alguma coisa que não me agradou, de alguém ter fechado meu carro, de um esbarrão que alguém me deu no ônibus? Que valor tem que ter isso? Que drama tem que ser algo desse tão pequeno assim, perto dos milhares e milhões de anos que eu tenho para minha própria evolução? Isso tem que valer muito pouco. E quando isso acontecer, eu tenho a necessidade de desejar aquela pessoa que supere essa vibração de ofensa e que eu também trate de superar, seguindo a minha evolução, assim como aquele irmão também siga a evolução dele, sem melindres. E lembrando sempre isso, que a nossa visão não pode ficar atida à nossa vida presente. Nós temos que nos entender que temos milhares de anos de história para trás e para a nossa frente. Kardec continua: enunciando, pois, aquela máxima, que é a oferecer outra face, não pretendeu Jesus interdizer, quer dizer, proibir toda a defesa, mas condenar a vingança. Essa é a essência do ensino relacionado a oferecer a outra face. Importante nós lembrarmos aqui, Jesus, na interpretação de Kardec, não estava interdizendo ou proibindo toda a defesa. Por quê? Agressões físicas, assédio moral, crimes, enquanto existirem aqui no nosso planeta, vão precisar que a polícia, que os tribunais, que a justiça humana trate deles, para nos preservar as pessoas que querem agir direito de serem atacadas, por pessoas que, por enquanto, estão com más intenções. O que os ensinos de Jesus servem são para nossa modificação íntima. Vindo alguma situação desagradável, nós não temos que responder no mesmo tom desagradável, nós temos que nos manter acima disso. Porque responder no mesmo tom, descer ao mesmo nível da ofensa, é uma forma, sim, de vingança. E nós já vimos que desde a criação da lei de Talião, ela não serviu para isso, Ela serviu para botar uma barreira numa humanidade ainda muito mais simples, no que se refere ao aspecto moral. Agora, vamos analisar graficamente um pouco do que nós já falamos até agora. Começando com uma citação desse livro aqui, a Gênesis, a quinta das 5 obras básicas. E Kardec diz no capítulo 18 o seguinte: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem.